Na bagagem, memórias, sonhos. Olá, Olá, boa Luana, tarde. boa tarde. Agora sim estamos oficialmente online. Muito feliz em estar aqui contigo, a dona da live. Obrigado por emprestar o teu Insta, não é? Acontece. É um prazer receber você aqui no nosso, no nosso, não é? Acho que tem tudo a ver. O nosso canal Self Move tem a ver com isso mesmo, com ajuda e partilha, não é? Eu quero agradecer primeiramente em meu nome, em nome da Tatiana, por você partilhar a tua história conosco e com todas as pessoas que irão nos acompanhar hoje. Muito obrigada. Eu que fico feliz e me sinto honrada. Hoje eu estava fazendo uma historização, né, de tudo o que aconteceu nesses quase 7 anos aqui em Portugal, porque acaba que passa um filme na nossa cabeça, né? É, De todas as histórias, de tanta coisa. E isso é muito bom, relembrar e viver esse momento aqui com você, contigo ao seu lado, você brasileiro, tá, gente? Contigo, é muito feliz, assim, é algo que faz realmente a gente repensar onde nós estamos a chegar depois de tanta coisa, né? só para orientar, não é, as pessoas que vão acompanhar. O Self Move ele é um projeto que nasceu com o intuito justamente de partilhar histórias de imigrantes, emigrantes, migrados. É importante, não é? Nós acreditamos que partilhar as nossas histórias tem valor e que pode ajudar a incentivar outras pessoas. Por acaso, eu já conheço um pouquinho da história da Marcele, porque nós começamos juntas essa jornada, não é? E a história da Marcele é uma história de superação, é uma história incrível, porque é uma pessoa muito determinada e eu tenho certeza que vai incentivar outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos, não é? Para isso que nós estamos aqui. Nós não desistimos e não vamos deixar os outros desistirem também. Verdade, verdade. E essa questão de dar a mão para o outro, né? Porque às vezes a gente fica tão envolvido com as nossas próprias questões que, assim, nós temos que ser eternamente gratos àquelas pessoas que nos ajudaram. E é a corrente do bem, né? Aquilo que fizeram para gente, o bem que fizeram para gente, por que não também colaborar com o outro? Então, é essa corrente do bem. A Luana está aqui, ela é uma pessoa que, no começo da nossa jornada, no mestrado, muitas das coisas que eu sei hoje, vivi hoje, foi por dicas e comentários, coisas que eram incompartilháveis e a Luana trazia à tona. Então, é realmente essa corrente do bem, né? Sim, não só essa parte, né, do mestrado em si. Acho que quando nós chegamos é uma enxurrada de informações, de mudanças, de adaptações, que às vezes nós nem sabemos por onde começar, por onde pedir ajuda, não é? E acredito que isso não aconteceu só conosco, não é? Já estamos aí há 7 anos nessa aventura que é emigrar. E vamos aguardar ver se entra mais alguém para nós começarmos a sua entrevista. Eu queria começar perguntando para você, Marcele, como é que era a tua vida antes e como é que surgiu essa vontade de vir para Portugal? E por que Portugal? Como é que isso apareceu? Então, eu sou professora de inglês, e no Brasil eu era do quadro, aqui em Portugal se diz quadro efetivo, eu era professora do ensino público brasileiro, no caso do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E ali eu atuei por quase 8 anos, depois que eu fui aprovada em concurso, e sentia o desejo de crescer profissionalmente, de aprender coisas diferentes, e por isso me candidatei ao mestrado no Brasil. Fiz a candidatura no mestrado no Brasil e estudei lá, mas chegou um momento que só as informações que eu tinha ali não me pareciam completas. Então, eu quis investir em algo que eu pudesse crescer mais e aprender mais e trocar mais. E foi aí que surgiu a ideia de vir para Portugal. Por que Portugal? Primeiro, por conta do curso,
que eu me inscrevi, que foi o curso de intervenção social escolar, que era o curso de mestrado. Na altura, eu dava aula em uma comunidade, uma favela do Rio de Janeiro, onde tinham muitas questões sociais, muitas questões que precisavam, de fato, de uma atenção especializada. Portanto, naquele momento eu entendia que beber da fonte de uma outra instituição no exterior me trariam benefícios que de alguma forma eu pudesse contribuir com a realidade que eu vivia no Rio de Janeiro. Só que a história mudou, as abordagens mudaram, a vivência mudou. Eu me apaixonei por Portugal, minha família se adaptou muito bem. As crianças, eu vim com dois filhos. Na altura, um tinha 6 meses, era bebê, veio mamando no peito. E o outro já tinha 11 anos. Então, ambos se adaptaram muito bem e sentiram Portugal como suas casas. Portanto, nós acabamos por ficar e nunca mais voltamos para morar. Já visitei o Brasil, mas não como moradora do Brasil, só como turista mesmo. Então foi um desafio ainda maior, não é? Porque estudar, trabalhar, ser mãe em Portugal não é a mesma coisa que no Brasil, não é? Que lá você tinha uma rede de apoio. Como é que foi fazer essa transição, adaptação e dar conta de tudo? É muito desafiador, né? Porque as pessoas me chamavam de doida, né? O Theo, imagina, eu tirei do convívio da avó, tirei do convívio da família, tanto materna, minha família, quanto a família do meu ex-marido. E as pessoas já reclamavam de saudade quando eu cogitava ou quando eu não cheguei contando já a novidade de cara, né? Foi aquela coisa bem gradual, mas as pessoas, só de eu falar a possibilidade, já falavam: não, não faz isso. Muita gente foi contra. Mas aqui, eu acho que o primeiro e o pior desafio que nós passamos é a questão de não termos a rede de apoio, né? Falta sempre uma avó, o avô, os primos, aquelas pessoas que podem estar contigo para poder aliviar a dor, né? Da saudade, aliviar a dor da distância, da sua cultura. Então, nós acabamos que aqui temos amigos como família, porque aquelas pessoas que te abraçam e te acolhem no primeiro momento são as pessoas que acabam por fazer parte da sua rotina, né, do seu dia a dia. Então, foi um desafio muito grande com o Theo bebê, né, e ainda no mestrado, e a questão ainda de adaptação, a questão salarial também, porque por mais que você venha preparado financeiramente, chega uma hora que esse dinheiro acaba e você precisa fazer dinheiro, precisa trabalhar e receber em euro, não em real. E aí no Gente, Foi, foi. foi uma falha aqui, entrou uma chamada, mas eu recusei. Então, precisamos ganhar o dinheiro em real, ou em euro, não em real. Gente, deixa eu. Pronto. A Marcela, acho que recebeu uma chamada. Pronto. Estava recebendo chamada, já botei aqui. Tentei avisar botar uma mensagem para a pessoa para não ligar que eu estou em live, mas vamos ver se conseguimos. Então, nessa mudança, né, nessa transição salarial entre ainda ter alguma verba do Brasil em real para a transição de recepção de valores de ordenado em euro, é uma transição muito difícil, porque primeiro pela desvalorização da nossa moeda, infelizmente, do real. Segundo, porque como você ainda não tem uma formação, uma qualificação profissional em Portugal,
por mais que você tenha mestrado, doutorado, PhD, o que você tenha no Brasil, até você conseguir validar aqui em Portugal, é como se você não tivesse nada, é como se tivesse secundário. Então, as oportunidades de trabalho, assim que você chega, são oportunidades de trabalho que não são na sua área de trabalho. Portanto, a pessoa já tem que chegar como muito humilde e entender que se você é doutora, se você é advogada, se você é psicóloga, se você é qualquer coisa, você é professora, aqui você vai trabalhar com o que der. Se tiver que fazer faxina, se tiver que trabalhar num lar de idosos, e se isso estiver bem para você, porque isso eu não sei na sua cidade, mas no Rio de Janeiro algumas pessoas têm um tabu muito grande em relação a isso, sabe, Ana? Ah, não, eu vou limpar chão, ah, eu não, vou fazer não sei o quê, ah, eu não. E aqui, pelo menos, isso é uma coisa que é minha percepção, que pode ser errada, mas é da forma. Eu acho que se há um respeito muito maior pelas profissões que não são catedráticas, assim. A mesma pessoa que limpa o chão, o CEO fala com ela e conversa e dá bom dia, e não ver menos, até por ser um país que o salário mínimo é quase o mesmo para todos, independente da qualificação profissional, não se percebe tanto essa discriminação. Mas, assim, eu escutei algumas pessoas lá do Brasil, que também não fez a diferença, mas que falavam coisas do tipo: ah, mas saiu daqui que era funcionária pública para limpar chão no Brasil ou em Portugal. Ou saiu daqui que era funcionária pública para cuidar de idosos. Mas foram profissões que, pelo menos nessa trajetória de 7 anos, não eram atuações que eu tinha costume, ou que eu sabia como fazer, mas que eu aprendi. E aí me demonstrou a capacidade e habilidade de resiliência, de você entender e aprender com o novo, aquilo que é proposto para a sua vida. E segundo, e não menos importante também, a gente entende que a vida é uma jornada, que você está naquele local, naquele momento, mas que você não é aquilo. Faz parte da jornada, faz parte do seu percurso para onde você deseja chegar. Então, a Marcele que chegou em 2018 é muito grata, a Marcele de 2025 é muito grata a Marcele de 2018, porque eu aprendi muitas coisas e hoje eu tenho muito dela, da de 2018, na de 2025, mas eu não sou mais ela. Eu já sou uma outra pessoa. Então, é aprendizagem, é crescimento, é troca, é interação e aprender com as coisas que são menos boas. E isso acho que faz toda a diferença para a nossa vida. Essa parte, não é porque a Marcele veio com visto, veio toda regulamentada, não é, digamos assim, preparada. E mesmo assim, mesmo com todo esse preparo, nem sempre as coisas saem como planejado. É preciso encarar a vida de outras formas, não é? Quando aparece essa necessidade, principalmente financeira, encarar o trabalho que tiver. O importante é conseguir conciliar, não é? Pagar as contas, estudar. Essa parte que a Marcele falou é muito importante, porque muitas vezes, quando se chega num país novo, você não vai chegar trabalhando no ar-condicionado, não vai chegar sentando no lugar do diretor. É preciso entender que você está começando. Não que não seja possível. Eu conheço pessoas que chegaram e conseguiram bons empregos, já tiveram uma facilidade maior para validar diploma, para conseguir trabalho, dependendo da área, não é? Em que a pessoa está. Mas é preciso encarar a realidade. Nem sempre é assim. A vida aqui é muito difícil até para os portugueses, nesse sentido, não é? De formação acadêmica. Então, muitos portugueses acabam imigrando também por não conseguirem trabalho aqui em Portugal, por terem um currículo muito qualificado, não é? Então, é entender que nessa jornada, muitas vezes, é preciso dar um passo atrás para depois dar dois à frente, não é? Que é o que a Marcele vai nos contar aqui depois. Marcele, você pensou em desistir em algum momento? Muitas vezes!
Muitas vezes, quando eu parava para olhar para trás o que eu tinha, que é o que nós estávamos falando da jornada, né? Foi uma construção. A gente chega com uma mala de 23 quilos e um sonho. Então, você não tem um garfo, não tem uma faca, não tem um prato. Você chega para o novo e tudo é conquistado. Ou porque conhece um grupo de pessoas, que conhece alguém da igreja, que conhece alguém de não sei quem, e aí não tem edredom, e alguém te dá, ou então você junta dinheiro e compra. Então, é um processo que, apesar de você ver, para os que acreditam em Deus, a mão de Deus, ou os que não acreditam em Deus, ver que nada é estático, tudo está em movimento o tempo todo, não é rápido, não é a gene da lâmpada, a fórmula mágica. As coisas elas levam um tempo. E esse tempo, em algumas pessoas, causa uma certa angústia. Poxa, eu tinha uma casa assim, com piscina e tal, no Brasil. Poxa, eu não passava esses perrengues. Aí a gente começa aquela falsa ilusão de que tudo que nós vivíamos no Brasil era maravilhoso. Não que não seja, de repente mas eu acredito que até a falta ela se faz necessária para você dar valor. Às vezes tem aquela pessoa ali do Brasil que estava todo dia com você, que era sua mãe ou seu irmão, e você, ela está aqui todo dia, eu falo com ela todo dia. E aí, quando você vem para cá, você tem a oportunidade de ressignificar as relações também, né? Porque aí você vê o quanto a presença física pode ou não ser importante, o quanto falar todo dia pode ou não ser importante. Então, é uma experiência que é um crescimento pessoal e afetivo e profissional em todas as áreas. Então, no início, principalmente no início, depois que você começa a ver sua casa ganhando forma, ver que você tem todos os móveis, que a sua casa é um lugar confortável. No meu caso, sou do Rio de Janeiro, que morava num local onde era zona de próximo a tráfico de drogas e tudo mais, onde tínhamos uma certa insegurança. Você sair de casa com seu telefone, seja ele iPhone ou o que for, e você ter a sensação de segurança, você, seu filho pedir para ir na casa de um colega 8 da noite e você não ficar com o coração esmagado, assim, tipo, meu Deus, meu filho tá na rua essa hora. Então, tem o ônus e o bônus. Ninguém vai sair ganhando sempre em tudo. Mas se colocar na balança aquilo que realmente é importante, eu acho que a decisão de vir, para quem tem filhos, ainda é muito mais significativa do que uma pessoa que seja solteira mochileira. Porque uma solteira mochileira pode vir, não se adaptar, não gostar, no trabalho acho que não me tratam bem, enfim. A cultura é diferente, a forma de se pedir as coisas às vezes é diferente. É óbvio que existe a questão do racismo, a gente não está dizendo que não, a xenofobia também existe, não estamos dizendo que não estamos negando. Mas também existe muita falha de comunicação em termos culturais. Então, às vezes, é o jeito que Portugal enxerga determinadas coisas e que o português enxerga determinadas coisas e que nós não tivemos essa visão desde pequeno. Coisas que são um exemplo bobo, por exemplo. Estávamos conversando no outro dia com minhas alunas sobre... Eu tenho uma turma só de portuguesas, de inglês, numa empresa. E estávamos a falar sobre festa de aniversário de 1 ano e de 15 anos. Para nós é algo cultural, impregnado de significados, impregnado de símbolos. Aquela menina que faz 15 anos, que a mãe pega o dinheiro que colocou tipo desde pequena na poupança para fazer esse investimento. Hoje, pensando como portuguesa, se eu tivesse uma filha menina, talvez eu não fizesse uma festa de 15 anos que gastasse, sei lá, 3 mil euros, 4 mil euros, que é o que mais ou menos as pessoas no Brasil gastam para investir nessa festa de 15 anos.
Uma festa de 1 ano é aquela festa megalótica que depois a gente pensa assim, meu Deus, a criança nem vai lembrar dessa É festa. verdade. Por que a gente investiu? Então, é questão de nós aprendermos e entendermos que é uma outra realidade, que aquilo que é, de repente, muito importante para a gente, o outro vê como não, para mim isso não é importante, e aquilo que é muito importante para o outro, nós vermos como algo que é insignificante. Então, essa adequação cultural, ela leva um tempo, ela não é de um dia para o outro. Ela acaba que tem um processo de você entender o que serve para você, o que não serve para você, o que não é ofensa para o outro, e deixar claro para o outro aquilo que para ti significa ser uma ofensa. Então, Isso fica muito claro quando nós ouvimos, não é? Até faz um ruído. Ah, eu vou para Portugal porque lá eles falam português, é mais fácil, não é? E a forma como as pessoas vêm achando que vai ser tudo muito fácil, muito simples, é, causa esse choque, não é? Porque, primeiro, as pessoas não compreendem, não é? A linguagem ela está associada à cultura e a forma como eles se expressam depois faz toda a diferença. E muitas vezes existem essas falhas de comunicação justamente por isso, porque às vezes eles querem dizer uma coisa e nós compreendemos outra. Queremos, verdade. às vezes, impor a nossa cultura, a nossa forma de ser dentro da cultura portuguesa. É diferente, né, desse processo que você está falando de aculturação, que é você assimilar aquilo que serve para você, integrar dentro do teu referencial e utilizar isso. E ok, concordar que talvez a forma como eles pensem sobre os aniversários seja diferente, mas também é uma forma possível de encarar isso, não é? Isso é extremamente importante e ajuda, né, no processo adaptativo da imigração. Marcelo, eu queria saber o que que você aprendeu que ninguém pode tirar de você, assim, qual é a lição que ficou desse processo, desse período todo, não é? E depois você pode dizer como é que está a tua vida hoje, não é? O que que você conquistou, o que que você já realizou, para que as pessoas consigam perceber se valeu a pena ou não esse processo, esse sofrimento, essa adaptação, a saudade da família. Sim. Bom, agora pensando o que eu ganhei nesse tempo, o que que eu acho que eu pude me reconhecer e saber quem eu sou. Porque eu acho que as pessoas ao longo da vida, elas têm uma visão em relação a quem é a Luana, ou quem é a Marcele, ou quem é fulano de tal. E quando você consegue descobrir quem você é, ninguém determina mais o teu futuro. Só você pode determinar o seu futuro, determinar onde você vai chegar. E eu acho que nós somos um povo que é muito estereotipado. É óbvio que os referenciais ou as representações sociais do povo brasileiro faz com que muitas das vezes se confundam os papéis, se confundam os objetivos. E a partir do momento que você sabe qual é o seu objetivo, quem você é e aonde você quer chegar, as coisas elas ficam claras para você e as suas escolhas também se tornam mais claras. Porque se a pessoa vira e fala para você, você não é incapaz, você não é capaz de fazer isso, e você aceitar essa crença de que, então eu não sou capaz de fazer isso, eu não vou chegar. Você acaba deixando de viver um monte de coisa porque você aceitou algo que alguém fez por ti, fez essa validação para você e você aceitou. Eu me lembro uma vez, eu não vou citar nomes porque é uma situação um pouco. Talvez a pessoa que eu vou falar assista a live, não sei. Mas uma vez eu estava trabalhando num lugar e uma pessoa falou assim: eu já estava fazendo mestrado, eu já tinha terminado o mestrado, não sei. E a pessoa virou para mim e falou assim: eu estava com dúvida, não sabia fazer um determinado procedimento. E aí pedi ajuda. E a pessoa falou para mim
assim, ué, mas tu não sabe fazer isso, tu tem até mestrado? E aí ali eu me senti, assim, uma perfeita burra, sabe? Desculpa a palavra, mas eu me senti muito idiota. Falei, gente, eu tenho uma aluna que é advogada e ela fala assim, ela é advogada do Brasil. E aí tem a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a prova da OAB. E ela fala assim, o inglês não vai me derrubar. Eu passei na prova da OAB, como é que eu vou deixar o inglês me derrubar? Não vai, isso aí não me derruba não, eu vou aprender. E aí, fazendo uma analogia ao que essa minha aluna, Mirtes, um beijo para ti, que eu assisti a live, fazendo uma analogia ao que ela fala em relação ao inglês, eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, será que eu sou tão incapaz assim com um procedimento tão, assim, aparentemente tão, na minha cabeça, naquele momento complicado, mas na cabeça da pessoa muito fácil. Eu tenho mestrado área de educação, na área de intervenção, não tenho mestrado nessa área específica que era do meu trabalho. Era uma área que eu estava tentando para poder receber o meu ordenado e sobreviver num outro país. E com filho pequeno e com filho pré-adolescente, então assim, talvez para mim estar naquele lugar e trabalhar com aquilo era muito mais importante, muito mais significativo do que uma outra pessoa que de repente morasse com os pais, do que uma outra pessoa que de repente tivesse uma outra vivência. E assim, por isso eu me agarrava naquela oportunidade e queria, porque queria aprender a fazer aquele determinado procedimento que para mim parecia ser algo muito difícil. Então, essa fala, entre outras falas que passaram pela minha vida ao longo desses 7 anos aqui em Portugal, me fizeram refletir sobre quem é a Marcele, quem determina a minha capacidade profissional, a minha capacidade em todas as esferas. E ali eu comecei a ver que ninguém pode determinar o que eu sou ou aonde eu posso chegar. Se chegassem para mim há alguns anos atrás e falassem, Marcele, você vai fazer doutoramento, eu ia rir na cara da pessoa que estava me falando isso. Eu falava assim, nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, porque doutoramento é algo muito impossível. Eu, de repente, não tenho qualificação acadêmica, eu não tenho expertise, eu não sou focado o suficiente, mas é um passo de cada vez. Os nãos da vida, eles já estão aí, eles já estão postos, você nem precisa correr atrás dele, porque ele já está ali, e é batalhar para o sim. Então, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro degrau dessa escada? É o quê? É tentar candidatura? Então, vamos ler o edital. Li o edital. Percebi o edital? Não percebi? Vamos ler de novo. Vamos ler a terceira vez. Vamos ler a quarta. Agora já consegui entender a partir da quarta. Quais são os documentos necessários? Vamos fazer uma lista. E isso tudo dá trabalho. Dá trabalho, mas não é impossível. Tem pessoas, por exemplo, que trabalham com essa questão de validação de diploma e áreas afins e recebem muito por isso, mas porque a própria pessoa não tem tempo de entrar na internet e fazer. E isso foi uma coisa até que eu conversei muito com Luana na época que ela fez a inscrição dela do mestrado e eu também. Tinha uma pessoa que estava ganhando muito dinheiro fazendo matrícula de mestrado, isso e aquilo. E eu perguntei para a Luana, falei, Luana, como é que você fez a sua matrícula? E tu falou, sentei, li o edital. O português naquela altura para a gente ainda era bem complicado, porque os editais vêm em português de Portugal, então a candidatura tem que pagar propina. Propina? O que é propina? Né? Como assim pagar propina? Como assim pagar propina para entrar? E com o tempo a gente conseguiu e entrou. Enfim, isso para dizer que não existe desafio que seja impossível. São desafios, não é fácil, mas não é impossível. E aí hoje, agora emendando a outra pergunta, né? O que eu não trocaria, não venderia por nada nesse mundo. É a identidade, saber quem eu sou, me reconhecer enquanto mulher preta, me reconhecer enquanto imigrante brasileira, num outro país, estudando, crescendo profissionalmente, conhecendo, buscando novas colocações, buscando novas posições,
investigadora dentro da minha área de atuação e procurando sempre entender quais são os meus direitos e quais são os meus deveres num outro país no qual eu escolhi para viver. Agora, como está a minha vida hoje, né? O que aconteceu de plot twist, como diz o meu filho adolescente. Bom, quando eu cheguei, já falei um pouco sobre ter trabalhado em lar de idosos, trabalhei em call center, trabalhei fazendo limpeza, fiz tudo isso quando cheguei. O meu penúltimo emprego, aliás, o meu último emprego antes do que eu estou fazendo agora, foi no call center de um banco aqui, porque aí eu já estava terminando para terminar o mestrado e aí consegui comprovar que eu falava inglês fluente e tudo mais. Só que deu uma virada de chave na minha cabeça em 2023 que eu falei assim, gente, eu não quero mais trabalhar para ninguém. É muito ruim trabalhar para o outro, porque eu vou morrer trabalhando para o outro, fazendo a mesma coisa. Meu contrato já era praticamente quase entrando no âmbito do efetivo. A probabilidade de ser mandada embora da empresa era quase zero, porque isso eu falo com muito orgulho. Sempre fui uma funcionária que não chegava atrasada, que não faltava injustificadamente. É óbvio que a gente com filhos pequenos, que ficam doentes, que tem febre, que tudo, enfim, a gente se faz necessário, mas em termos de responsabilidade, de cumprir com as obrigações e fazer coisas para além do que era a minha obrigação, isso, graças a Deus, eu sempre procurei e busquei. E não tinha nada muito planejado na altura, mas eu sempre dei aula de inglês desde que eu me entendo por pessoa. Eu sou professora de inglês, eu tive o privilégio de morar nos Estados Unidos também como imigrante, porque o meu pai é militar, era, né, tá aposentado, e ele ganhou uma viagem de ouro para morar nos Estados Unidos, trabalhar na Embaixada do Brasil em Washington. Portanto, eu fiz o secundário e quase ingressei na faculdade nos Estados Unidos quando fiz a transferência e me tornei para o Brasil e fiz a faculdade de letras, português e inglês. Portanto, desde os meus 18 anos que eu dou aula de inglês, e agora eu sei que eu tenho um rostinho muito novinho, mas já tenho 44 anos, e então são muitos anos de experiência em sala de aula, muitas abordagens em termos de pedagogia, em termos de técnicas de ensino e tudo mais. E eu falei assim, gente, eu não vou jogar isso num túmulo. Essa sou eu. Eu sou professora de inglês. A minha vida está associada àquilo que eu escolhi, a minha história, a minha trajetória. Portanto, eu vou fazer o que eu sempre fiz. E comecei a dar aulas online. Uma pessoa foi indicando para outra. E logo depois surgiu a oportunidade de arrendar um espaço. Hoje nós temos uma sala de inglês aqui em Castelo Branco. Turmas, aulas online, aulas para empresas, pessoas singulares. E às vezes eu fico até assim, boquiaberta com como as coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida, porque você precisa dar o primeiro passo e as coisas vão acontecendo. E depois que eu abri o curso de inglês, algumas empresas que eu nem contactei a própria empresa, a funcionária da empresa me contactou pedindo para dar aula para ela, dar aula dela, comecei a dar aula para o CEO e assim as coisas foram desenvolvendo. Hoje os meus campos de atuação são o Superações, que é o nome do curso. Eu dou aula numa empresa no Porto, mas online, que foi a empresa que eu falei que eu dou aula para as meninas em brasileiro, tá? Para as raparigas em português de Portugal. E sou investigadora integrada da minha universidade, que é a Universidade Lusófona, com 2 projetos. Um projeto que fala sobre a saúde mental dos professores e
estamos fazendo levantamento, pesquisas e é um projeto muito interessante que se vocês depois quiserem saber um pouco mais, eu passo para a Luana as informações para ela disponibilizar. E o segundo é um projeto que fala sobre estudantes que são refugiados. Qual o papel de Portugal em relação a esses estudantes? Então, eu estou na frente dessas duas pesquisas e atuando enquanto investigadora, já caminhando para o terceiro ano do doutoramento. E é isso. Essas foram as mudanças nesses 7 anos. Um divórcio e muito feliz, porque aqui também as relações em termos sentimentais, ou elas são realmente de verdade ou não são. Aqui você descobre se o seu relacionamento passa pela prova de fogo ou não, porque aqui você não tem família, nem a sua, nem a do seu companheiro. Aqui um tem que contar com o outro é parceiro, fechamento para tudo, ou então você descobre que você está sozinha no barco, né? E a maioria das mulheres brasileiras, elas têm esse insight aqui de ver o quanto sozinha no barco está para questões inúmeras. Então, depois de 17 anos de casada, Portugal também me deu esse presente de entender que ninguém é obrigado a nada. Você precisa fazer aquilo que faz sentido para você e que agradar o outro só pode vir depois que você agradou a si mesma, né? Então, se você está bem consigo mesma, se aquilo não está te fazendo mal, você pode fazer para o outro. Agora, se algo está te fazendo mal e para isso você tem que fazer qualquer coisa para caber no mundo do outro, aí não faz sentido. Então, Portugal também me deu esse presente. E é isso. Olha, até fiquei animada, não é? É muito legal ver o teu progresso, não é? A sua evolução ao longo desses 7 anos, quase 7 anos, né? Vai completar em setembro, não é? Sim. É. E ver que você nunca desistiu, não é? Nunca viu o copo meio vazio, sempre viu o copo meio cheio. E transformou, não é? Essas dificuldades em oportunidades, sempre também associando ao seu desenvolvimento, que é muito importante isso, né? Às vezes as pessoas pensam, não, vou largar tudo, vou para um país novo, vou começar do zero. As pessoas tendem a romantizar isso, mas isso é uma jornada pessoal incrível, que traz sim, muitas angústias, traz muito sofrimento, mas eu vejo, né, também sou um exemplo disso, que ou você é ou você não é, realmente. Ou você começa a lapidar o diamante bruto que existe dentro de você e se descobre e renasce, né, como uma fênix e pega a vida, né, com as suas próprias mãos e transforma, né, a sua realidade, porque eu vejo isso. Esses desafios que imigrar traz são muito ligados ao nosso desenvolvimento, da nossa personalidade, da nossa identidade. E muitas vezes, algumas pessoas se perdem nesse processo. Se perdem ou acabam adoecendo mesmo. Porque imigrar é um fator de estresse enorme. Então, as pessoas muitas vezes não pensam nessa questão. Que nós colocamos o nosso corpo, a nossa mente, no maior nível de estresse possível. E aí depois a gente tem que reorganizar tudo. Internamente, externamente. Achei legal que você falou da tua casa. E eu já fui aqui pensando, né? A nossa casa é a metáfora para a nossa mente. Ao mesmo tempo que você foi organizando a tua casa, você também foi se reorganizando, reforçando as suas raízes e se descobrindo com uma força inimaginável, não é? Com poder, uma potencialidade, que é isso que nós temos que buscar, não é? Eu acredito que você teve sim uma rede de apoio, né? Conseguiu encontrar pessoas, tanto na igreja como em Castelo Branco, que é uma cidade pequena, mais acolhedora. E isso é muito importante, né? Ter essa rede de apoio no processo migratório, porque
sem nada disso, é muito fácil acontecer um adoecimento, não é? Então, eu vou deixar aqui um alerta para as pessoas dentro da minha área, que é a psicologia. Todos nós que estamos nessa situação, uma hora ou outra acabamos nos deparando com situações que pegam mais fundo, que impactam, não é? De uma forma, por exemplo, xenofobia. Às vezes as pessoas, eu conheço muitas pessoas que nunca passaram por isso, ou algum tipo de preconceito, mas passar por isso é um impacto muito significativo que pode levar uma pessoa abaixo, como dizem os portugueses, né? Que pode fazer com que a pessoa se sinta muito mal, deixe de acreditar em si mesma. Nesses momentos é muito importante procurar ajuda. Eu vou deixar aqui, depois quando eu postar o vídeo, alguns locais onde as pessoas podem procurar apoio psicológico. Não deixem de procurar ajuda. Dá um alôzinho. Quando você não estiver se sentindo bem, procura alguém para conversar. Não se isole. Esses momentos difíceis, eles têm prazo de validade, né? São provas, são testes que nós temos que enfrentar para conseguir enxergar o depois. Que é isso que a Marcela está nos mostrando agora, né? Que todo esse caminho, toda essa trajetória trouxe ela para onde ela está hoje, né? Uma mulher linda, maravilhosa, super jovem, realizada, mãe. Isso não é fácil mesmo, né? É tripla jornada. Trabalhar, estudar, ser mãe e ser mulher. São muitas coisas. É, é uma carga pesada, mas não é impossível, não é? Você é prova disso. Verdade. Marcelo, quero te agradecer muito, muita gratidão por você ter partilhado a tua história conosco. Espero que você continue crescendo, evoluindo e brilhando muito. Obrigada. Que a tua escola de inglês também continue crescendo. Depois eu vou deixar aqui quem quiser contactar a Marcele também. Ajude aí uma conterrânea a fazer o negócio dela crescer. É uma professora excelente, está sempre buscando conhecimento e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, depois eu deixo aqui para vocês acompanharem o trabalho da Marcele também. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, depois podem enviar que nós repassamos para Marcele, tá bem? Ai, gente, eu muito feliz mesmo de estar aqui contigo, Lana. Foi uma experiência incrível poder compartilhar um pouco da história para aqueles que querem vir, para aqueles que estão no Brasil ou aqueles que estão aqui e estão passando por algum tipo de dificuldade. A Luana, ela, independente do nascer dessa empresa, é algo que está no DNA dela, no ADN, como diz aqui, No ADN, e empoderar e fazer com que outras pessoas venham crescer também, em todos os âmbitos, no autoconhecimento, no profissional. Então, isso é da Luana, sabe? A Tati também, tive a oportunidade de conviver com Tati, também, e o permissão deixa eu tirar aqui. É uma pessoa que também sempre o mais idoso, o mais jovem, teve essa visão. E a Tati é uma portuguesa que tem uma visão intercultural maravilhosa, porque ela sempre, ela foi uma das primeiras e acho que uma das quase únicas, se eu não estiver assim, sendo injusta com ninguém, que nos deu a mão enquanto brasileiras na sala de aula de mestrado. Então fizemos muitos trabalhos com Tati e quando nós sempre ficávamos de fora, porque era sempre eu, Luana, a Marli, as brasileiras se reuniam para fazer os trabalhos porque a gente sempre sobrava. Ninguém botava a gente no trabalho em grupo, enfim. Mas não, a Tati, ela sempre estava com a gente, ela sempre estava nos ajudando, ela sempre estava dando aquele norte em relação a vamos tentar escrever de um jeito que seja mais aceitável para a academia, enfim. Então, eu acho que isso também é importante, essas conexões que nós fazemos. E uma vez que você está no outro país, no país do outro, você precisa ter laços e vínculos com pessoas que sejam do país, porque senão você se fecha
na bolha de brasileiros, é festa com brasileiro, é evento com brasileiro, e você não aprende nada da cultura. Então, Tati, Exatamente. meu agradecimento. Terminamos o mestrado, estamos agora em outras etapas, mas você foi muito e é muito importante para a minha história, para ressignificação assim do que nós vivemos hoje, intelectualmente falando e profissionalmente. Obrigada, Tati. E é isso, e vocês também procurem, aproveitem essa oportunidade, porque são dois titânios se unindo em Sim. prol de grandes coisas. Então, se você tem dúvidas, se você quer ajuda, tem que ir com quem sabe. Não pode ficar batendo cabeça, indo em gente. Tem um monte de charlatão aí, infelizmente, que vem falar coisa para você, cobra horrores e, na verdade, nada disso é verdade. Então, acredito que vá na fonte certa que dá certo. Sim, eu também quero mandar um beijinho para Tati. Foi uma pessoa muito especial ela estar aqui participando. É uma pessoa muito especial mesmo, com um coração maravilhoso. E nós fomos abençoadas, não é? Conhecemos, tivemos a oportunidade de ter ela nos acompanhando durante o mestrado. E isso reforça ainda mais, não é? A importância de falarmos sobre esse assunto, de falarmos sobre imigração, saúde mental, sobre apoio, porque quando você chega num país novo e você tem um acolhimento, a experiência é diferente, né? Você consegue se integrar melhor. Nem todos têm essa sorte que nós tivemos, né, Marcele? E o Self-Move tem esse objetivo que é orientar as pessoas, principalmente empreendedores, não é? Também sou empreendedora, a Tati também é empreendedora. Então, nós sabemos também das dificuldades, das barreiras que existem. Uma das coisas que nós percebemos que é real, que eu escuto todos os dias com os colaboradores da minha empresa, muitas vezes é a dificuldade de ter acesso a informações, de questões básicas, né? A Marcela deu um exemplo da candidatura do mestrado. Muitas vezes é uma questão de nomenclatura. No Brasil, a certidão para nós é uma coisa. Aqui em Portugal, você não precisa ir no notário pegar uma certidão. Você entra na plataforma e pega. Então, muitas vezes, coisas muito simples, que para quem conhece, para quem já sabe, pode facilitar a vida de quem está chegando ou de quem está passando pelo processo de regularização nesse momento. Então, eu e a Tatiana estamos disponíveis para orientar, para ajudar qualquer pessoa que esteja passando por uma situação dessa, que tenha dificuldade para se inscrever no mestrado ou no doutorado, que não tenha vergonha, pergunte, que nós estamos disponíveis para esclarecer e ajudar vocês a passar por esse processo de uma forma mais tranquila. E simplesmente orientando, né? Porque muitas vezes as pessoas é que fazem isso de eu faço. Não, a gente quer ensinar, porque as pessoas não precisam pagar para segurança social, nem para as finanças, tudo isso é gratuito. Os próprios serviços não cobram por isso, né? Então, logicamente que nós não temos que pagar para fazer esse serviço. Então, é uma cultura, né, que já está impregnada, que os brasileiros chegam e acham que tem que pagar, e pagar muito caro, para conseguir ter acesso a essas informações. Nós entendemos que os serviços estão já sobrecarregados e não conseguem, né, sanar essas dúvidas. Por isso que nós criamos esse canal, que é uma forma também de dar vazão para isso. Então, brasileiros que estão em Portugal, se precisarem de ajuda, já sabem onde procurar a resposta, tá bem? Um grande beijo, Marcele. Nos vemos por aí. Bom Beijo, trabalho para você obrigada. Já vou entrar direto para aula. também. Tchau, um Tchau, beijo. tchau.